tem sido muito aplicada no judiciário. Para saber como funciona, eu vou conversar agora com a juíza Magali Delap. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Primeiro, como é que funciona o tratamento da questão da constelação familiar? Porque o termo, às vezes as pessoas ficam confusas sobre o que vem a ser o trabalho na prática. A constelação familiar consiste numa técnica terapêutica utilizada em uma única sessão, onde aquela família, aquela pessoa que vai para aquele grupo de constelação, pode ter 3 principais fatores atuando. Sim. Ela reorganiza a família, ela inclui pessoas que estão excluídas e ela trabalha o equilíbrio. Então, isso sendo feito, a composição daquela família muda. Mesmo que outras pessoas, outros parentes daquela família não estejam lá. Se estiver só você, sem a sua esposa, sem seus filhos, sim, aquele sistema todo é trabalhado mesmo só com você presente. E já tem dado resultado. A gente já fala dos resultados, mas é mais ou menos, ou tem alguma semelhança com a dinâmica que a psicologia chama de psicodrama? É muito parecido com o psicodrama para quem assiste. Sim. Mas a diferença é que quando você entra nesse campo da constelação familiar, o sistema atua. Então, quem atua lá, ele sente como se fosse você, sua esposa, seus filhos. Isso no judiciário faz com que aquela família que tem um processo judicial perceba a origem daquele problema, o motivo daquele problema, certo, e consiga mudar a sua perspectiva, trazendo menos litígio para aquela família. E as pessoas vivenciam os papéis dos demais que estão ali? Como é que é feita essa troca? Sim. Quando a gente tem um grupo de constelação, você, sendo constelado, você seleciona pessoas para atuar como se fossem seus parentes e como se fosse um psicodrama. Sim. E aquelas pessoas atuam sentindo e vivenciando a sua família e não a dele, sendo que os problemas eles são muito parecidos. Então, quando ele trabalha a sua família, ele se trabalha também. Então, o grupo de constelação ele tem todo esse fator de beneficiar todos aqueles que assistem. Sim. Agora, tem um detalhe sobre o trabalho de constelação que tem sido feito em geral em questões de família, direito de família. Temos, quando todos os envolvidos participam, até uma conciliação em mais de 70% dos casos, quer dizer, um índice altíssimo. Sim. E quando um não participa, mais de 50%, ainda assim, você tem um resultado excelente. Sim, no projeto Constelar e Conciliar, que eu coordeno junto ao TJDFT, sim, nós temos uma média de 79% de acordos quando eu encaminho o processo para a constelação dentro dos trabalhos. Então, não só no Núcleo Bandeirante, mas também temos em Taguatinga e em outros lugares, como superendividados, vara de execução de medidas socioeducativas, mas associada à conciliação, nós temos na vara de família, tanto lá na minha quanto em Taguatinga. Certo. E isso aumenta muito quando a família inteira está presente. Quando só um do par parental, o pai ou a mãe participa, a gente tem um acordo um pouco menor. Mas quando os dois estão presentes, os dois estão vendo aquela sessão terapêutica. Sim. Então, os dois percebem o desequilíbrio, qual que é o problema e como que aquilo pode mudar a vida daquela família posteriormente. Quem tiver interesse, a pessoa que está em litígio solicita que seja submetida a uma dinâmica como essa ou, no caso, o próprio juiz é que determina? Onde tem a constelação, a seleção é feita por mim e pela outra juíza que também trabalha. Certo. Mas onde não tem, as partes podem pedir. Já aconteceu casos de várias que não têm atuação sistemática da constelação, de juízes encaminharem e haver a constelação daquela pessoa, daquela família, lá na minha vara, onde também tem. Então, é possível as duas formas de entrada no programa. Quem aplica a dinâmica é o próprio juiz, mas ele está acompanhado por psicólogo? Como é que é isso? Não é o juiz que aplica aqui no Tribunal de Justiça do DF. O único lugar no Brasil em que o juiz aplica é no interior da Bahia, com o juiz Sami Storck. Em todo o Brasil, onde tem constelação familiar, quem aplica são consteladores formados. São eles formados. Até porque o juiz, de acordo com a LOMAN, de acordo com a Constituição, só pode ser juiz e professor. Eu não posso ser consteladora. Perfeito. Porque eu vi o caso da Bahia, que é muito famoso e que ele mesmo aplicava. Bom, tem um comentário aqui do José Alves. Ele diz que a metodologia denominada constelação familiar, ele acredita que é uma excelente ferramenta e pode resolver problemas familiares, melhorando também um pouco da violência. Vocês têm observado redução de violência? Isso é empírico ou de fato está confirmado? Olha, o que eu percebo dentro das estatísticas que eu já consegui concluir em 2 anos do projeto Constelar e Conciliar, sim, é uma
redução a um número ínfimo de rejudicialização. O que é isso? Aqueles processos que vão para a constelação familiar, eles normalmente não voltam para a justiça. Não tem mais um processo depois, não tem uma execução daquele acordo, não tem uma execução de alimentos, não tem uma mudança daquele processo de guarda, um valor diferente daqueles alimentos, enfim. Não há uma nova discussão daquele caso, porque aquele problema daquela família foi apaziguado. Fantástico o resultado. Bom, a Marília faz a seguinte pergunta: qual a formação das pessoas que conduzem a técnica? Não é exigido, não tem uma legislação específica que exija do constelador uma formação em psicologia, por exemplo. Sim. Mas os consteladores que trabalham no TJDFT, eles têm um mínimo de 140 horas de curso de formação. Então, a gente exige isso, já teve, inclusive, edital de publicação para a seleção de novos voluntários, que foi originado pela Adara Campos Vieira, que é a voluntária principal do projeto, e hoje já temos mais 3 voluntários trabalhando. Perfeito. Eu agradeço muito sua presença aqui, muito obrigado e parabéns pelos resultados. A gente está vivendo o Brasil inteiro, quem está seguindo está satisfeito com o resultado, isso é bom para todo mundo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau. Agora, 6